Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Hoje estamos aqui, claro, nos estúdios da Swain TV. Primeiramente, vamos agradecer a Trópico Designer por estar aqui conosco, ao Vitor Ladeira, nosso artista. Gente, é fenomenal o que a gente tem aqui hoje. A gente vai contar a trajetória de uma família chamada Bragantini. André Bragantini, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Juliana. Tenho um prazer enorme estar aqui com você. E vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho dessa trajetória tão bonita da minha família, uma família que é tão tradicional no meio automobilístico, né? Começou toda a história dentro do automobilismo com meu tio, e hoje a gente consegue aí dar continuidade dentro disso. Eu já cheguei a trabalhar com o seu tio, né, na época da Woodstock, há um tempo atrás. Era bem próximo, assim, ali na pista com ele, mas não conhecia a história no todo, assim, ao todo. Me conta um pouquinho como tudo isso começou. Começou com ele, né? Começou com meu tio Arthur Bragantini, infelizmente já falecido. Perdemos o meu tio tem 3 anos. E meu tio foi o pioneiro dentro do automobilismo, né? Ele começou no início da década de 70. Meu tio começou dando aula em escola de pilotagem, junto com meu pai também, meu pai dando aula também. E meu tio começou a carreira, começou a correr em diversas categorias. E quando ele estava no ápice da carreira dele, ele acabou sofrendo um grave acidente no Chile de Fórmula 2. E isso lesionou a coluna. E aí ele teve que ficar mais de um ano parado. Infelizmente, ele estava numa ascensão. Tenho certeza que meu tio iria para a Europa, iria muito longe, pelo talento que ele tinha, pelo que ele guiava. E foi isso. E aí meu pai também, junto com meu tio, trabalhando juntos. E meu pai sempre nos bastidores, né? Sempre dando aula, sempre cuidando de equipe e tudo mais. Assessorava meu tio na carreira. E aí foi crescendo, desenvolvendo, e aí surgiu eu. Eu comecei a acompanhar meu pai desde pequenininho, ia para a oficina do meu pai. Seu pai tinha oficina? Meu pai tinha uma oficina, meu pai trabalhava com uma equipe de Stock Car na década de 80, de Opala, ainda na época dos Opalas. E era uma oficina lá no bairro do Socorro, próximo a Interlagos. E eu ia para lá. E eu lembro que eu chegava em casa e minha mãe ficava brava com meu pai, porque eu ia com a roupa branca, chegava com a roupa preta. Eu sei o que é isso. Eu me sujava mais que os mecânicos. Eu entrava debaixo do carro para ajudar a trocar peça, a trocar motor, câmbio. Eu levava pneu para montar, isso e aquilo. E fui aprendendo, né, com meu pai, né? Fui me desenvolvendo. Eu gostava, ele percebia que eu gostava. E então foi muito legal. Então, desde cedo já acompanhando, até que eu tive a chance de me tornar piloto e aí a carreira desenvolveu. E assim, com quantos anos você começou a pilotar? Como começou isso? Meu pai, como eu tenho a síndrome, né? Sou portador da síndrome de Tourette, que a gente vai falar bastante aqui. Meu pai viu uma oportunidade de logo cedo, quando eu tinha 10 anos, de me dar um kart. E ele me arrumou um kart e ele percebeu que andando de kart, os meus espasmos praticamente cessavam, paravam. E aí ele falou, poxa, isso pode fazer bem para ele, né? E realmente, o portador da Tourette, toda atividade que está concentrado, tem uma diminuição grande dos espasmos, né? Para quem não conhece a Tourette, o portador tem espasmos involuntários pelo corpo e pela voz, como tiques nervosos, né? Então são gestuais, tudo. Se a pessoa reparar um pouquinho em mim, ela percebe ainda que eu tenho, né, alguns espasmos. E na época meu pai falou, poxa, isso pode fazer bem para ele. E ele me deu um kart, eu corri 2 anos e o pai quase quebrou, né? Porque era muito caro, kart é caro até hoje, né? Meu pai, sempre um trabalhador do automobilismo, nunca teve condição financeira. A gente conseguia alguns pequenos apoios da minha escola que eu estudava. Um amigo do meu pai tinha uma confecção de roupa, tinha um outro amigo que tinha outros negócios. Todo mundo ajudava um pouquinho e eu fui indo. Chegou um momento que meu pai falou, não consigo mais. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, se você for um bom aluno, um bom menino, quando você fizer 15 anos eu vou te dar um curso na escola de pilotagem. Falei, tá bom. Fiquei aguardando ansioso. Pronto. Ele cumpriu a promessa, me deu um curso. Só que pro azar dele, eu acho, ou pra sorte,
Eu fui o melhor aluno do ano. Nossa. E aí teve um amigo dele que corria com ele, na época meu pai já fazia Fórmula Fiat na época, e ele corria com meu pai, ele falou assim, ano que vem eu vou arrumar um patrocínio pro André começar a correr. Meu pai falou, olha, não brinca com isso, que a gente sabe que é complicado. Ele, não, vou arrumar um patrocínio. E arrumou. E aí em 95 eu fiz a minha estreia no automobilismo, e completo esse ano 30 anos de carreira. 30 anos. E você começou em qual categoria? Eu comecei na antiga Fórmula Fiat, a Copa Fiat, né? Então eram aqueles Unos. Uno? Então corria no Uninho, e depois aí surgiu o Palio, eu fui pro Palio, mas era uma categoria sensacional, Sim, né? eram muitos carros, né? Nos moldes justamente da Copa HB20 hoje, uma categoria monomarca, né? Monomarca. Mas largavam 50 e Sim. poucos carros, era sensacional, né? Sim. E me conta um pouco, assim, nesse lado pessoal, o que é essa síndrome? Síndrome de Tourette são espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo e pela voz, né? Então, são como tiques nervosos, né? E onde no estágio mais grave, foi um estágio que eu não sofri, mas existe a coproalia, que é o hábito da pessoa falar palavrão no meio de frases aleatórias. Então eu poderia estar conversando com você e de repente eu falo um palavrão aqui, solto um xingamento, involuntariamente, sem a pessoa perceber, sem nada. Então esse é o estágio mais grave da Tourette. A forma mais comum da Tourette são os espasmos pelo corpo e também os tiques vocálicos, que a pessoa solta gritos, ela solta espasmos vocálicos. E eu tive isso muito intensamente, vivi isso muito intensamente na minha época de adolescente e início da fase adulta, né? Então eu tive um momento realmente muito difícil para mim nessa época. Isso causou depressão? Isso causa, né? Porque as pessoas param para olhar, não conseguem entender, né? As pessoas ainda não compreendem o que está acontecendo ali. Como que foi esse momento? Eu tive vários episódios de depressão, né? Na minha adolescência, até mesmo na fase adulta, né? Momentos muito difíceis que realmente eu tive que ter o apoio da família, tive que tomar medicações, tive que fazer terapia, tudo isso para me ajudar a sair desses momentos difíceis, né? O momento mais grave que eu considero da minha vida, inclusive, eu realizei a cirurgia para contenção da Tourette em 2008, né? E em 2009 eu tive um episódio de depressão tão profunda que eu tentei suicídio. Nossa. Então, para mim, foi um momento bem difícil. Eu cheguei no fundo do poço, assim, sabe? Tentei suicídio através de remédio. Graças a Deus fui mal sucedido, mas realmente foi um momento bem difícil para mim. Bem difícil. E essa cirurgia, como que é a do marca-passo? É do marca-passo. Essa cirurgia, é a mesma cirurgia, ela foi trazida com o mesmo conceito da cirurgia para o Parkinson. Então é instalado um marca-passo cerebral, ele é ligado aqui no lóbulo frontal do cérebro através de 2 eletrodos. O marca-passo emite estímulos para que o lóbulo frontal vá se ajustando e consiga conter os sintomas tanto do Parkinson como para a Tourette também. Então, eu consegui ao longo de, sei lá, eu fiz em 2008, eu fui tendo uma evolução ao longo de 10 anos. A minha evolução, ela é uma evolução lenta. Não é que você coloca e você já melhora. Então você precisa, por isso que precisa da terapia, por isso que precisa de tudo, e você vai aprendendo a ajustar o cérebro para isso. E aí eu consegui, depois de 10 anos eu estava 90% curado. Legal. E nesse período de 2008 a 2018, você continuou na pista? Como que foi essa ida e vinda às pistas? Para mim foi um momento assim, que eu tive uma ausência de campeonatos nacionais. Eu competi nacionalmente até 2012. Meu último ano nacional foi na no Troféu Linha e corri no Brasileiro de Marcas também. Fiz um ano com essas duas categorias simultaneamente. E aí é que acabei perdendo patrocinadores a partir de 2013. E de 2013 a 2019, eu fiquei fazendo campeonatos regionais. Então competi muito no Metropolitano de Cascavel, competia lá com 2 pilotos que eu era coach lá, o Caíto Carvalho e o Felipe Carvalho. E fui fazendo esses campeonatos, fazia uma coisa no Campeonato Paranaense.
Ia fazendo, fiz Cascavel de Ouro, fiz 4 Cascavel de Ouro. Então eu ia fazendo Que é uma essas delícia. corridas mais regionais. Até que em 2020 eu retornei para competição, para as competições nacionais, fazendo a Copa HB20 em 2020. 2021 e 2022, você continuou no HB20 ou você veio para H-Racing? Eu fiz em 2021 eu fui vice-campeão da Mercedes Challenge, que hoje é a MG Cup. Em 2022 eu fiz 2022 eu fiz a Porsche Endurance. Que legal. 2024 também, 2023 também Porsche Endurance, e aí eu vim fazer a H-Racing Cup. Então eu E você fiz. saiu consolidado agora. E aí 2024 que foi meu ano realmente do título da HB20 Racing Cup. É um ano que realmente eu me preparei para retornar esse ano para as competições nacionais. E saiu consolidado com o troféu de campeão geral. Gente, nós estamos falando de uma categoria fantástica, fabulosa, que tem mais de 30 carros. Né? Tem muito mais que 30 carros ali. Largamos já, teve corrida que largamos com 36 carros. Então, e saiu consolidado como campeão geral da categoria. Isso é fantástico. E agora, esse ano, vamos para Copa HB20, Copa Hyundai HB20, o nacional. Nacional. Ele saiu do regional e agora vai para o nacional. Isso é fantástico. E mais vou fazer a Turismo Nacional. Turismo Nacional. Então ele saiu de tudo isso, né, que aconteceu, saiu consolidado em 2024 com um troféu de campeão geral. Está indo agora para 2 categorias. Não está indo para uma categoria nacional, está indo para 2 categorias nacionais. Ele está indo para HB20 e está indo também para Turismo Nacional. Que também tem muitos carros, né? Também tem pilotos. A gente agora está falando de uma categoria com pilotos que realmente ali são profissionais no que fazem, né? Sim. Tanto a Turismo Nacional quanto a Copa HB20, a Hyundai HB20, a gente tem pilotos do mais alto gabarito, né? São pilotos realmente mais experientes, pilotos mais talentosos, até com um nível de talento, pilotagem, até pilotagem mais desenvolvida, né? Pelo que já correram, já guiaram. Então, óbvio, é um desafio super, super difícil. Eu tô realmente na expectativa para começar o ano. Eu não vejo a hora, porque a gente começa no final de março e ainda tem 2 meses. Então a gente fica naquela, né? O jeito é treinar simulador e se preparando, porque não tem muito o que fazer, mas é legal que eu já estou começando a fazer. Fiz o evento de lançamento da minha temporada na semana passada, onde eu apresentei meus carros e meus patrocinadores que estão comigo até o momento. Quem são seus patrocinadores? Hoje eu tenho na Turismo Nacional, aí eu tenho meu patrocinador master, que é a Frum Freios, tá? Junto com a Frum, eu tenho a Empower e também tenho a Tinkers Sport, que está comigo lá na Turismo Nacional, tá? Eu tenho a Halmac, né? A Halmac está comigo um patrocínio pessoal, então tá junto comigo apoiando em todos os lugares, né? nas 2 categorias, como um patrocinador pessoal. Eu tenho a Corsa Racing também, que me apoia, o Orlando lá me apoia. A Art Infinity pinta meus capacetes também, então eu tenho esses patrocínios como patrocinadores pessoais. E na Copa Hyundai HB20 eu tenho a Combitrans, a Amazônia, que é uma empresa de logística fluvial, está comigo como patrocinador master na Copa HB20. Eu tenho a Jet Couro também, que é couro automotivo, uma empresa de Maceió, o Beto também me dando um apoio bem bacana. E então, esses são os meus patrocinadores e apoiadores que estão comigo hoje. Estou negociando novos patrocínios e a gente está aí porque a gente ainda tem cotas para vender, mas as coisas estão muito bem encaminhadas. Eu estou super animado. Um parceiro meu antigo que está comigo há muito tempo também,
que é um parceirão meu, que é a Braclean, que tem produtos automotivos. A Braclean tem uma gama de produtos, né? Trabalha com tudo que é produto para carro, produto para limpeza. Então é uma empresa que está me apoiando já há um bom tempo. O Bruno é um Bruno. parceiraço. Então, assim, tipo, estou super animado. Realmente tenho desafios muito bacanas esse ano. E eu acredito E um que desafio muito mais interessante, né? muito mais interessante é aquela coisa, né, de tem tanta corrida que eu brinco que chegar em casa o cachorro não reconhece mais quem é o dono, sabe? Então é super legal. Essa parte da síndrome, eu não sei, né? Eu tenho também os meus desafios pessoais com questão de algumas deficiências. E essa parte da síndrome, ela consegue te impulsionar a continuar, a querer buscar, a querer conseguir o título? Como que funciona isso na sua cabeça? Porque, ao mesmo tempo, você sabe da sua condição. Olha, eu digo que a síndrome, na minha vida, ela foi minha maior professora, né? Ela foi quem mais me ensinou na vida a superar os meus desafios, os meus obstáculos. E ela trouxe uma coisa para mim muito grande que é a determinação, é a garra, né? Então, eu estou sempre lutando para me superar, sempre vencer meus desafios. É o que eu falo, quando eu entro numa competição, eu sei que eu estou competindo contra outros pilotos, mas o meu maior adversário sou eu mesmo, né? Então eu estou sempre lutando para me superar e superar meus limites. Minha vida sempre foi uma luta, sempre foi com a síndrome de Tourette, vencendo obstáculos, me superando. E mais importante do que o título é poder ajudar pessoas e levar uma palavra positiva para cada um. Que as pessoas possam se inspirar. Que um portador de Tourette, de classe média baixa, chegou no topo do automobilismo e conquistou vitórias, e conquistou títulos. O maior título da minha vida é a minha superação. Então isso é o mais importante para mim. Tanto que eu criei meu projeto, né, que envolve minha biografia e minhas palestras, envolve ações sociais, que é o projeto Ultrapassando Limites, que Ultrapassando Limites é o lema da minha vida, né? Eu vivi minha vida inteira ultrapassando os meus limites, né? Então, realmente, a síndrome, mesmo eu estando já bem curado dela, mas é o que eu digo, é uma motivação constante na minha vida para que eu esteja sempre ultrapassando esses limites, me superando e conseguindo conquistar vitórias não só dentro das pistas, mas também fora delas, né? Sim. Me conta um pouquinho mais do ultrapassando os seus limites, ultrapassando limites. Como que começou isso? Você começou, que momento que surgiu de criar isso? Olha, foi uma situação bem interessante. Bom, sempre tive a síndrome, sempre fui convivendo e fui melhorando após a cirurgia. E o que aconteceu? Quando foi em 2017, eu participei de um programa para um canal de televisão que se chamou Eu Sou Assim. Esse programa teve 14 episódios e cada episódio abordava duas pessoas que sofriam de alguma condição especial. Poderia ser autismo, no meu caso foi a Tourette, teve TDAH. Então, eu fui o personagem adulto do episódio com a Tourette, né? Então, após esse programa, muita gente me procurou. Mas Que muita legal. gente, não só com Tourette, Com mas com outras outras? condições. Tipo, poxa, André, você me inspirou, sua história me inspirou, que eu sofro disso, eu sofro daquilo, que meu filho, que meu. Falei, caramba, e tanta gente me mandando mensagens bacanas. Aí eu falei, poxa, se através de um programa eu conseguir já Conseguiu? atingir tantas pessoas, será que se eu não criar um projeto, eu não vou conseguir atingir muito mais e inspirar muito mais pessoas? E aí que me deu o estalo, eu falei, Vou preciso criar fazer. alguma coisa. E idealizei o projeto Ultrapassando Limites. Conversei com o Alexander Grunwald, que é o meu parceirão, um jornalista que já trabalhou na Stock Car, né, no Grupo Globo, já fez, né, um cara super renomado, super conhecido no meio. E ele é uma pessoa muito sensível, porque desde quando eu competia lá atrás, ele fazia matérias no Sport TV comigo,
E ele abordava justamente a questão da minha síndrome. Ele sempre teve esse olhar mais humano, ele sempre foi muito empata de entender as As situações, condições as ali. condições. Eu falei, poxa, esse cara, do jeito que ele conhece minha carreira aí, do jeito que ele tem essa empatia, ele vai topar o projeto comigo. Ele aceitou de cara o Deu certo. projeto. E aí a gente começou a idealizar tanto o livro. O livro demorou uns 3 anos para conseguir realmente sair do papel e se tornar real. E as palestras, a gente criou uma palestra motivacional muito bacana, que é num formato talk show. É como eu aqui com você, e ele fala comigo e a gente fala com a plateia. É uma palestra que tem 3 pilares, que é concentração, constância e autoestima, que são os 3 pilares que eu alcancei na minha vida para conseguir superar as minhas adversidades. E a gente faz ações sociais também. Então, assim, eu consigo hoje atingir bastante gente e é o que eu digo, esse projeto é o propósito que eu tenho na minha vida. Realmente o propósito da minha vida hoje é impactar pessoas positivamente e conseguir levar uma mensagem e ajudar pessoas que passaram o que eu passei lá atrás e que eu consigo hoje trazer um certo conforto, né? Uma palavra de apoio. Então, hoje, para conhecer Ultrapassando os Limites, a gente consegue comprar o livro, né? Eu sei que Consegue. tem uma livraria, um site que qualquer lugar do país aqui ou do mundo consiga comprar. Qual é? É a Livraria da Vila, né? Isso, a gente tem livros em algumas unidades, não todas, mas em algumas unidades da Livraria da Vila você encontra o livro. Você também pode comprar, tem uma forma mais fácil hoje, né, pela internet. Então você entra no site da Livraria da Vila, que é livrariadavila.com.br. Você entra lá, consegue fazer a aquisição do seu livro, eles entregam em 3, 4 dias, está na tua casa. E a gente tem também a possibilidade de tentar com a própria editora, a editora 259, Oficina 259, que é a editora do Reginaldo Leme e da Dani Leme, eles que criaram o livro, eles que montaram todo o livro para mim. E a gente tem também a versão digital. Quem tem o Kindle consegue comprar na Amazon. Legal. Compra na Amazon.com, compra lá e tá lá. Isso é bacana. E me fala mais uma coisa. Essa parte acredito que não é só para quem tem síndrome, tá, gente? Hoje a nossa vida é desafiadora, né? Esses 3 pilares que você falou, achei fantástico. Como que é? Concentração, constância, autoestima. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa nessa vida, né? Para qualquer coisa que você vai tocar, para que você vai acordar e respirar, acho que você precisa ter isso para chegar ao final do dia, né? Acho que É o que eu falo. O primeiro pilar que eu tive que aprender foi a concentração. Que eu percebi desde cedo que a concentração trazia uma melhora para os meus espasmos. Então eu entendi que tudo que eu estava concentrado, eu conseguia melhorar. Depois eu aprendi a ter constância na minha vida, porque a nossa vida ela não é linear, né? Ela vive de altos e baixos, né? Ela não é uma linha que você traça de baixo para cima. Ela tem momentos bons, momentos ruins, E eu tive que aprender com todos os meus momentos, aprender a encontrar uma constância para que eu aprendesse a lidar melhor com esses obstáculos, né, que surgiam, né? E a autoestima por último, né? Porque eu acho que quando a gente tem autoestima, quando a gente aprende a se aceitar, aprende a se amar, tudo fica mais fácil, né? Para superar qualquer desafio. Então, realmente, esses 3 pilares, que é o que eu falo nas palestras, eu consigo trazer para a vida. E tem mais outras coisas na sua vida acontecendo, além de participar de 2 campeonatos nacionais, né? Além de fazer palestra, de ser palestrante, você também é coach? Também sou coach. Me conta aí que além de ser coach de piloto, você também trabalha numa instituição super bacana aqui em São Paulo. Sim, eu sou coach já desde o início da minha carreira. Eu comecei a correr quando eu era ainda bem novo, já comecei a desenvolver esse trabalho, porque eu comecei a perceber lá atrás que muitos pilotos precisavam de uma assessoria, de uma dica, de um conselho. Eu comecei a trabalhar desenvolvendo esse meu lado de coach, porque eu sabia que eu ia conseguir conciliar esses 2 trabalhos, né? Tanto o meu trabalho como piloto dentro da pista, como o trabalho de coach fora das pistas. Eu sabia que uma coisa complementaria a outra, né? Então eu fui desenvolvendo esse trabalho de coach, trabalhei com diversos pilotos de tudo que é categoria, de tudo que é idade ao longo desses anos. E esse ano eu fechei uma exclusividade com o piloto Marco Desordi. O Marco, ele corre
tanto na MG Cup quanto na Old Stock, na Gold Classic. O Marco é um apaixonado por corrida, dono inclusive da Frum, que me patrocina na Turismo Nacional. E eu fechei um trabalho com ele bem bacana da gente trabalhar corrida, né? o ano inteiro. E então eu vou me dedicar esse ano realmente para as minhas competições nesses 2 campeonatos, fazendo o trabalho do Marco também como coach o ano inteiro nas categorias que ele competir. E também tem o trabalho no centro de pilotagem do Roberto Manzini, que está completando agora. É uma das mais tradicionais de pilotagem que tem. Vai completar esse ano, se eu não me engano, 27 anos. E o Beto é uma pessoa que foi um pai para mim desde cedo. Eu fiz o meu curso com ele. O interessante é que ele se formou com meu pai foi instrutor do Beto. O Beto foi meu instrutor e hoje eu auxilio também o filho dele. Verdade, O Vitor. Vitinho. O Vitinho, eu fiz o coach do Vitor no ano passado e esse ano a gente está na mesma equipe, na Turismo Nacional, né? Então a gente vai trabalhar junto, a gente acaba sempre se ajudando, né? Então eu tenho um cargo hoje correndo na equipe do Beto, que eu vou correr na equipe do Beto na Turismo Nacional, eu tenho um cargo também lá dentro de coordenador técnico. Então lá dentro eu auxilio no acerto dos carros e ajudo nessa troca de informação dos pilotos com os engenheiros. Então é um trabalho super legal, que além de correr eu vou estar ajudando a equipe também. E o Vitor, ele participou da 1000 milhas, né? Um Participou. carro super diferente, com um formato super diferente. Achei bem bacana. Era um Fiat, não era? Um Fiat, né? De uma Pulse Abarth. E correu o Vitor, o Beto. O Beto voltou a competir agora depois de tanto tempo. O Edu Bernasconi e correu também o Ricardo Dilser, né? Da Fiat. O Edu que tem a Full Power, né? A revista. Então, tipo assim, eles fizeram um quarteto bacana e, poxa, um carro que eles pegaram assim de última hora, tiveram menos de um mês para trabalhar em cima do carro e o carro completou a corrida, eles conseguiram um pódio na categoria. Legal. E foi super bacana. Eu vi que ele saiu do box, né? Ele nem largou da Não, pista. eles saíram do box, Eles preferiam sair do box, porque eu acho que tinha tanto carro, eles falaram, vamos sair da confusão. E eu falei pra eles, né? Falei, realmente, posição de largada numa corrida de 12 horas, ela é totalmente irrelevante, né? Você pode largar em primeiro ou em último, que não significa nada. Sim, ainda mais uma corrida tão longa assim. Então, sim. Mas foi legal, foi um sucesso a participação deles nas 1000 milhas e eu fiquei bem contente. Então, vamos lá, a gente está falando do André, piloto profissional de 2 categorias de uma das maiores relevâncias de turismo no Brasil, né? Porque as pessoas almejam muito Stock Car, mas essas categorias como a HB20, como a Turismo Nacional, que também faz parte da Vicar, a quantidade de parceiros, a quantidade de pilotos, a quantidade de patrocinadores é muito grande. É um fomento muito grande ali, né? É o que eu falo, a gente tem nichos no Brasil, né? A gente tem categorias de tração traseira, categorias de tração dianteira. Dentro das categorias de tração dianteira, de todas que a gente tem no Brasil, são as 2 mais importantes, né? A Copa HB20, por estar no evento da Copa Truck, da NASCAR Brasil, tá num grande evento. Sim. E a gente tem a Turismo Nacional, que é a tração dianteira que está no grupo da Stock Car, da F4, da Stock Light. Então, realmente, de tração dianteira são as 2 principais categorias nacionais. A gente tem a TCR, mas a TCR eu não considero uma categoria nacional, sim, né? Ela é um sul-americano que tem um campeonato nacional dentro do sul-americano, né? Então, não é uma categoria voltada totalmente ao Brasil, né? Então, das que são totalmente nacionais, a Turismo Nacional e a Copa HB20 de tração dianteira são as mais importantes. Mas uma é monomarca. É engraçado. Essa é a diferença, né? 2 perfis diferentes, né? A gente tem uma monomarca, que você não tem ajuste no carro, você só pode trabalhar com pressão de pneu, igual para todo mundo, com uma equipe monogestão. Faz todos os carros. A Turismo Nacional são várias equipes. A gente é um carro que é uma categoria multimarcas, né? Eu vou defender a Peugeot esse ano, mas a gente tem Chevrolet, a gente tem Toyota, a gente tem Fiat, a gente tem tudo que a gente tem Volks, tem tudo que é marca dentro da categoria. A categoria multimarca com um conjunto de motor e câmbio que é igual para todo mundo. Então, para promover também um equilíbrio de não ter diferenças, né, de técnicas na questão de motor. Então, a gente tem regulamento.
Só que a gente tem liberdade para trabalhar no carro. Sério? Lá a gente pode mexer amortecedor, mola, pode fazer tudo. Cambagem? Suspensão é totalmente livre. Sério? Então a gente consegue trabalhar no carro. Então assim, são dois perfis diferentes. Cada uma com a sua importância no cenário nacional, mas com perfis totalmente diferentes. Isso muda muito a pilotagem, não altera ou não? Altera. A gente tem também a questão do HB20 ser pneu radial e na Turismo Nacional ser um pneu semi-slick, né? Então, assim, é que eu falo, são carros completamente diferentes, né? Mas cada um com a sua graça, né? Então, tipo assim, cada uma tem o seu charme, então é legal, né? Então, em qualquer uma que eu tiver envolvido, eu sei que eu vou estar me divertindo da mesma forma. Existe diferença de traçado ou não? Por ser um traçado de turismo, o traçado é bem parecido? Ou por conta do pneu? A gente vê diferenças de traçado quando os carros são muito diferentes, né? Então, você pega um turismo e pega um monoposto, a gente tem diferenças bastante de traçado. Quando você pega dois carros parecidos, como o próprio HB20 e o Turismo Nacional, você praticamente não tem muita diferença de traçado, é mais ou menos o mesmo caminho. Como que vai ser essa jornada aí para conhecer ou para estar acompanhando a sua trajetória nesse 2025? Porque, né, duas categorias, no final do ano a gente com certeza vai ter um troféu aparecendo em alguma delas, ou nas duas, quem sabe. Como Amém, né? Deus te ouça, é o que eu espero. Não, então, eu tenho um trabalho muito bacana de mídias sociais. Eu tenho uma empresa que trabalha comigo, que gerencia a minha carreira, que é a Projetax, né? Então, a Projetax é uma empresa muito bacana. Ela trabalha com inclusão no automobilismo, né? Então, a gente tem 3 pilotos dentro da empresa, que são agenciados por eles, que sou eu que tenho a síndrome de Tourette. A gente tem o Douglas Matos, que tem paralisia cerebral, e temos o Matheus, que tem a deficiência, que ele é paraplégico. Então, assim, então é muito bacana que é uma empresa que traz o conceito para os patrocinadores e para os pilotos, que inclusão no automobilismo hoje, independente da condição que você tenha, você pode ser um vencedor lá dentro, né? Então, leva isso para as empresas, leva essa imagem vencedora do atleta que se supera tanto dentro quanto fora das pistas, para aquele seu funcionário que de repente está passando por um problema e você nem sabe. Nem sabe. Então, assim, isso é muito bacana. Então, o conceito da Projetax é muito legal. Eu acreditei no projeto deles, no trabalho deles, e a gente vem colhendo os frutos, né? Então, eles fazem um trabalho muito bacana comigo de gerenciar minhas redes sociais. A gente tem um trabalho de mídias sociais, de criação de conteúdo muito bacana. E a gente vai ter, obviamente, as transmissões ainda estão sendo fechadas em cada categoria, mas a gente vai conseguir acompanhar, né? Tanto pelo streaming como pela TV, a gente vai conseguir acompanhar essas categorias também. E para acompanhar, qual que é o seu Instagram? Hoje, geralmente, a grande maioria utiliza Instagram e YouTube. Como funciona isso? Hoje, meu Instagram é @AndréBragantini. André Bragantini. André Bragantini. Só chegar lá, procurar por André Bragantini e vai me encontrar lá. E me conta uma coisa, na sua família, o seu pai continua ativo nas pistas, é isso? Meu pai hoje ele é gestor técnico da MG Cup. Que bacana. Tá? Então ele trabalha lá, ele que gerencia a categoria tecnicamente, né? Parte de regulamento, parte de vistorias, parte de organização, então é tudo com meu pai. Meu pai é o cabeça lá da MG Cup. Então ele faz um trabalho bem bacana. A categoria também vem crescendo muito, né? Agora, esse ano com a A45, vai ser sensacional junto com a GT4. Então, realmente, meu pai faz um trabalho, não é porque é meu pai, mas não, orgulho, com a né? experiência, Imagina. Eu tenho muito orgulho realmente do meu pai, né? Saiu da oficina no Socorro. Saiu da oficina no Socorro, fez tantas coisas, foi para Curitiba, voltou e tá lá hoje. Na verdade, eu tenho um grande orgulho da minha família, né? Eu não posso deixar de falar da minha família, né? Quando eu falo do meu pai e da minha mãe, eu fico sempre emocionado, porque graças a eles que eu cheguei onde eu cheguei, tudo que eu conquistei, graças ao apoio deles. A minha mãe é o que a gente fala, a minha mãe é a base da minha família, né? Ela é aquela mãezona que
aconselha, que abraça, que ajuda, que apoia, né? E meu pai é o cara que faz Põe pra frente. acontecer, põe pra frente, né? Um cara que extremamente honesto, competente, super profissional e que me ensinou quase tudo que eu sei hoje dentro das pistas e fora delas foi ele que também me ensinou. Então é o que eu falo, quando eu falo da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs, que sempre me apoiaram também, sempre do meu lado, então realmente para mim é muito emocionante. Tô no meu segundo casamento hoje também, com a Cristina, e também ela me incentiva para tudo. Se eu tiver trabalho 7 dias por semana, ela fala, Ah, vai vai. fazer, me aconselha sempre. Então, assim, eu realmente tenho um suporte muito bom de fora, porque você imagina que a gente sabe, você é do meio, o automobilismo já é um meio Cruel. cruel, né? Cruel. E quando você carrega uma síndrome ainda, que você tem que superar e passar, o desafio ele se torna dobrado. Mas com esse apoio que eu tenho da minha base, que me sustenta e me apoia, é o que realmente me traz força e esse projeto aqui, realmente o contato que eu tenho com as pessoas me impulsiona cada vez mais. O que eu acho interessante, o que eu acho bacana, quem segue Premier Race, assiste aqui o nosso podcast, entende que a grande maioria dos nossos pilotos e pilotos vencedores, né, e pilotos que conseguiram o seu pódio ou conseguiram estar num lugar bacana, ele tem uma base fantástica, né? Isso é bem legal. Então acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que essa questão da constância, da determinação, da autoestima e de você ter essa base com você para conseguir chegar, galgar esse patamar nunca antes conquistado, tem tudo isso a ver, né? Que você nunca imaginaria com seus 12 anos trocando pneu junto com seu pai, estaria aqui hoje. E falar nisso, eu vi um burburinho, uns rumores de que você é o melhor piloto, um dos melhores pilotos de tração dianteira do Brasil. Me conta isso aí. Isso aí eu fico feliz com esse reconhecimento. Eu acho que isso a gente deixa para os outros, né? Acharem. É o que eu falo, a gente tem que ter a humildade, o pé no chão, de estar sempre buscando evolução, né? Eu completo 30 anos no automobilismo e eu e meu pai, a gente fala que toda vez que a gente vai para o autódromo, a gente está aprendendo alguma coisa, Sim. né? Então, assim, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, eu tenho esse reconhecimento no meio. Para mim, realmente é algo muito bacana, principalmente vendo aquele moleque, como você disse, cheio de tique, que não tinha condição financeira e construir, conquistar o que eu conquistei, chegando hoje aqui com esse reconhecimento, para mim, assim, é muito bacana. Mas, assim, é o que eu falo, eu tenho o pé no chão, eu sei que todo ano é um desafio e novo e que eu tenho que estar sempre evoluindo e aprendendo, porque se a gente não evoluir, a gente fica para trás. Tem jeito, a tecnologia muda, as coisas chegam. Então, tipo assim, o que eu aprendi lá atrás, a gente não ensina hoje praticamente. Muda A gente muito, teve né? que mudar a linguagem hoje. Porque os pilotos hoje, os carros hoje, eles trabalham de uma forma diferente do que 30 anos atrás, quando eu comecei correndo, que não existia nem rádio, não Não. existia telemetria, não existia nada. Era a raiz, meu pai ficava pegando no cronômetro os trechos. E hoje a gente tem tudo informatizado. A gente tem um Tudo engenheiro, a online gente na tem hora, né? Full tudo time. no computador. Então, assim, se você não se atualizar, você fica para trás. Mas eu fico feliz, óbvio, né? É muito bacana saber que eu tenho esse reconhecimento e vamos lá. Espero que eu continue correndo mais 10, 20, 30 anos, se Deus me permitir, e fazendo o meu trabalho. Mas é o que eu falo. Enquanto eu sentir esse amor pelo que eu faço, esse tesão, essa vontade de me superar, eu vou estar dentro das pistas. De alguma forma, De né? alguma forma, o dia que eu sentir que o brilho apagar, eu acho melhor eu procurar outra coisa para fazer, porque a gente tem que ter vontade, a gente tem que Sim, ter, sim, né, tem que gostar do que a gente faz e tem que fazer com amor e com carinho. sim. E vamos lá. Então, 2025 começa nas pistas em março. Tem Uhum. ideia da data? Como vai? A gente começa, a primeira etapa do campeonato está prevista para 23 de março. 23 de março. Né? Qual autódromo? A gente Você tem, sabe? a gente tem o começo dos campeonatos, Turismo Nacional em Cascavel Isso. e HB20 também em março em Campo Grande. Nossa, Né? alguns quilômetros, né? Alguns, tá um pouquinho distante, mas a gente vai, vamos embora. Vai praticamente rodar. Não,
sul e centro do país e aqui em São Paulo, né? Esse ano a gente vai meio que perder Goiânia, né? Porque temporariamente, porque como Goiânia entra em reforma por conta da MotoGP, que vem para cá no ano que vem. Que vai ser também fantástico, né? Fantástico. Eu já tô comprando meu ingresso para ir para lá. Eu sou apaixonado pela MotoGP. E a gente vai ter Goiânia, eu acho que após novembro só. Então, praticamente no final das temporadas, né? Então a gente vai, resumindo, a gente vai ficar no sul do Brasil, por São Paulo, pelo sul. Infelizmente não temos mais o Rio, Não tem né? Rio, não. A gente tem pista em Minas, que a gente também vai para lá. Então é isso, mas assim, a gente tem bastante circuito aí que a gente consegue estar Passear. passeando e trabalhando. Então, gente, conheçam a história do André Bragantini. Na verdade, no nosso meio, aqui no nosso círculo, né, com as pessoas do automobilismo conhecem sim a história dele, já sabem a potência que é pilotar com ele ali, sabendo que ele é um dos melhores pilotos do Brasil com a tração dianteira. Mas entendam a história, né? Entendam que conheçam o livro. É fundamental aqui saber quem está disputando na pista com você, porque a gente tem muito piloto que vai estar participando do HB20, vai estar disputando. O HB20 a Hyundai HB20? Isso, Carro Copa HB20? Hyundai HB20. Qual a motorização dele? A gente usa o motor 1.6 1.6? aspirado. Uhum. Eu não sabia desses detalhes. É uma coisa que eu gosto muito de A Copa entender. HB20 a gente usa o motor 1.6 aspirado. No Turismo Nacional a gente usa um motor 2 litros. Então na Turismo Nacional o motor 2 litros de mais ou menos 200 cavalos. E na Copa HB20 o motor 1.6 de 160 cavalos. 2 litros com pneu semi-slick. Pneu semi-slick. Voa, né? Voa. E esse ano tá entrando um câmbio de competição, um Sadev, que é um câmbio francês, que vai vir... Sequencial ou vai ser... Vai ser pedal shift, Que fantástico. mas vai ser muito rápido. Pra você ter uma ideia, os testes já da categoria, o carro baixou do carro do ano passado para o carro desse ano, vai baixar 5 segundos. Mais ou menos, 4 a 5 segundos. Então é bastante. Não é bastante, é bastante. Muito tempo. Então entram lá no Kindle, na Amazon, né? Compra o livro no Kindle pela Amazon. Livraria da Vila, conheçam os pontos da Livraria da Vila para comprar o livro, ou também pela internet. Acho que vale muito a pena nos interarmos o que está acontecendo nas pistas. Você vê aquele piloto ganhando, tá com aquele troféu, chegando no final do ano com o troféu de campeão geral da categoria. Entenda a história por trás disso tudo, como que foi essa superação. Estou muito feliz de ter você aqui conosco, de conhecer a sua história. Na verdade, eu já sabia muito da sua história, né? Porque todo mundo comenta, é bem bacana no meio, todo mundo fala do outro. Já sabia que eu ia entrevistar hoje um dos principais pilotos aí de tração dianteira. Muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por contar a história da sua família. E com certeza iremos acompanhar aí você pelas pistas. Palestra funciona também pelo Instagram? Como funciona se é a sua empresa, ou se alguém quiser palestrar, ter você na palestra, pelo Instagram também que consegue acessar? Então, a gente tem, você consegue pelo Instagram, só mandar um direct para mim, manda um direct para mim no Instagram, eu mesmo posso ver isso diretamente, ou então com a Projetax, no Instagram da Projetax. Vou falar com o Felipe ou Projetax, com o Kimura. só falar com o Felipe ou com o Kimura, a gente consegue alinhar a palestra e vamos lá. Meu diretor me lembrou, que eu sou esquecida da história. A gente tem um presentinho, uma lembrancinha para quando você tomar o seu café da manhã, lembrar da gente, assistir a gente lá no canal da Suente. Você acertou, vou falar que vocês acertaram no presente, porque eu adoro caneca. Que bom. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente e acompanhem no Turismo Nacional, na Hyundai, e conhecendo e também acompanhando a carreira do como que é? Marcos da Frum? Do Marco de Sorte. Marcos de Sorte, que ele vai estar sendo coach. Então vamos também acompanhar o desenvolvimento do ano aí dele, porque com certeza você sabe que tem um coach bacana por trás. Obrigada mesmo por estar aqui presente e nos encontramos aí pelas pistas. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fiquei super feliz de vir aqui. E, poxa, conta comigo para voltar mais vezes, para contar mais histórias. E tamo aí. Espero que vocês torçam, que vocês acompanhem. Obrigado a vocês também pela audiência, pela oportunidade. E é isso aí. Obrigadão. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.